O Peregrino, John Bunyan, capítulo 13. Evangelista saiu outra vez ao encontro dos peregrinos e os preparou para novos desafios. Entraram na Feira da Vaidade, onde foram escarnecidos. Fiel é perseguido e morto. Assim que os peregrinos saíram daquele deserto, Fiel viu que vinha atrás deles uma pessoa a quem ele reconheceu imediatamente e exclamou, dirigindo-se ao seu amigo cristão: "Olha quem vem ali!" Cristão olhou e disse: "É o meu bom amigo evangelista?" "Sim", respondeu Fiel, "meu amigo também, pois foi ele quem me encaminhou para a porta estreita." Evangelista aproximou-se deles e os cumprimentou, dizendo: "Paz seja com vocês dois, meus amados irmãos, e paz seja com aqueles que têm ajudado vocês." Cristão: "Bem-vindo, bem-vindo seja, meu bom evangelista. Sua presença lembra-nos a sua antiga bondade e os seus incansáveis esforços pelo nosso bem eterno." Fiel: "Sim, sua presença é 1000 vezes bem-vinda, ó doce evangelista. Nós, pobres peregrinos, muito a desejamos." Evangelista: "Como vocês têm passado, meus amigos, depois que nos separamos da última vez? E o que vocês encontraram no caminho e como se saíram?" Então, eles lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido no caminho e como e com quantas dificuldades haviam chegado ao local onde se encontravam. Evangelista: "Fico muito feliz em saber que vocês tenham passado por todas essas provas, mas que tenham saído delas vencedores e que, apesar de suas muitas fraquezas, continuam neste caminho até agora. Alegro-me tanto por vocês como por mim. Eu semeei e vocês têm colhido, e chegará o dia em que o que semeia e o que colhe usufruirão juntos." João 4,36. Isto é, se vocês se mantiverem firmes, porque no devido tempo colherão, se não desfalecerem. Gálatas 6:9. Diante de vocês está a coroa incorruptível. Corram de maneira que possam alcançá-la. 1 Coríntios 9:24-27. Algumas pessoas põem-se a caminho para alcançar essa coroa, mas depois de já irem muito adiantadas nessa viagem, se desviam e vem outro e a arrebata. Defendam, portanto, com todo o cuidado que vocês já têm, para que ninguém arrebate a coroa de vocês. Vocês ainda não estão fora do alcance de Satanás e não resistiram ainda até derramarem sangue, combatendo contra o pecado. Apocalipse 3:2, Hebreus 12:4. Mantenham sempre o reino dos céus diante dos seus olhos e creiam firmemente nas coisas invisíveis. Não permitam que seus corações sejam invadidos pelas coisas do mundo e fujam da concupiscência dos olhos e da carne. Vocês contam ao seu favor com todo o poder que há no céu e na terra." Cristão agradeceu-lhe por todas essas palavras e pediu-lhe que os ensinasse ainda mais para os ajudar a se manterem vitoriosos pelo resto do caminho.
Eles também sabiam que evangelista era profeta e poderia profetizar-lhes algumas coisas que lhes poderiam acontecer para preveni-los e alertá-los quanto a isto. Meus filhos, vocês certamente já leram nos evangelhos que por muitas tribulações entraremos no reino de Deus e que durante nossa jornada aqui na terra, em cada cidade nos esperam prisões e perseguições. Vocês devem, portanto, ficar prevenidos, pois certamente enfrentarão muitas outras provações, muitas outras provas. Estão quase saindo desse deserto e em breve chegarão a uma cidade onde serão atacados pelos servos de Satanás, que se esforçarão para matar vocês. Saibam desde já que um de vocês ou ambos terá de selar o seu testemunho com o próprio sangue. Permaneçam, porém, fiéis até a morte, e o Rei dos Reis lhes dará a coroa da vida eterna. Aquele que morrer ali, mesmo que sua morte seja afrontosa e os seus sofrimentos terríveis, terá melhor sorte do que o seu companheiro, não só porque chegará mais depressa à cidade celestial, mas porque se livrará de muitas misérias que o outro ainda encontrará no restante da sua jornada. Quando vocês chegarem à cidade que está próxima e se cumprir o que eu lhes tenho anunciado, lembrem-se das palavras desse seu bom amigo. Conduzam-se com muita coragem e entreguem a Deus as suas almas. 1 Pedro 4,19. Vi então no meu sonho que assim que os peregrinos saíram do deserto, avistaram uma povoação chamada Vaidade, na qual havia uma grande feira, conhecida pelo mesmo nome, que dura o ano todo. É assim chamada porque a cidade em que ela é realizada é mais leviana do que a Vaidade. E porque tudo quanto se vende naquela feira e todos quantos dela participam são vaidosos. Pois conforme disse o sábio, tudo é vaidade. Eclesiastes 2:17. Essa feira é muito antiga. Vou contar-lhe sua história desde o princípio. Há quase 5.000 anos já existiam peregrinos que se dirigiam à cidade celestial, como cristão e fiel. Vendo Belzebu, Apolion, Legião e seus companheiros que os peregrinos teriam que passar obrigatoriamente pela cidade da vaidade, combinaram entre eles estabelecer aquela feira ali, que duraria o ano inteiro, e onde seria vendida toda espécie de vaidade. É por esse motivo que pode ser encontrado nessa feira todo tipo de mercadoria: casa, terras, negócios, empregos, honras, títulos, países, reinos, concupiscências e toda espécie de prazeres e valores carnais, tais como prostitutas, vida, sangue, corpos, almas, prata, ouro, pedras preciosas e muitas outras coisas. Também ali podem ser encontrados constantemente enganos, jogos, diversões, arlequins, teatros, divertimentos e trapaceiros de toda a qualidade. E não é só isso. Ali também acontece constantemente roubos, mortes, mentiras, adultérios, falsos testemunhos, blasfêmias e muitos outros pecados.
Como em outras feiras, existe naquela várias ruas e travessas com nomes apropriados, relacionados às mercadorias que nelas são encontradas. Algumas dessas ruas são designadas pelos nomes de certos pecados. O caminho que conduz à cidade celestial passa pelo meio dessa feira. E aquele que quiser ir ao céu sem passar por ela terá de sair do mundo. 1 Coríntios 5, 10. Até o Rei dos Reis, quando esteve no mundo, teve de passar por essa povoação antes de retornar ao seu próprio país. Ele também esteve nessa feira que pertence a Belzebu, o qual pessoalmente o convidou a comprar as suas vaidades, as suas mercadorias, e não só isto, atreveu-se a oferecer-lhe tudo, gratuitamente, se o rei concordasse em ajoelhar-se e adorá-lo ao passar pela povoação. Como o rei era pessoa de alta categoria, Belzebu levou-o a outras ruas e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em um instante, tentando levá-lo a se interessar por suas vaidades. Mas não conseguiu nada, e o rei saiu da cidade sem gastar nenhum centavo. Mateus 4, 8 a 10. Essa feira é, pois, muito antiga e de muita importância. Era obrigatório que os peregrinos passassem por aquela feira, e assim aconteceu. Mas logo que a presença deles foi notada, houve uma agitação geral entre os frequentadores da feira. Eis os motivos. Primeiro, as roupas dos peregrinos eram muito diferentes daquelas que se vendiam na feira, e as pessoas passaram a cercá-los por todos os lados para os ver. Uns diziam que os peregrinos eram idiotas, outros que eram loucos e outros que eram apenas estrangeiros. Jó 12:4, 1 Coríntios 4:9. Segundo, além de se admirarem de suas roupas, também se espantavam do seu modo de falar, porque poucos conseguiam entendê-los. Eles falavam o idioma de Canaã, e as pessoas da feira falavam a linguagem do mundo e não entendiam a linguagem dos peregrinos. 1 Coríntios 2, 7 e 8. Terceiro, porém, o que mais espantava os comerciantes era aqueles peregrinos fazerem pouco caso das mercadorias em exposição na feira e nem se davam ao trabalho de olhar para elas. E se alguém os chamava para as comprarem, tapavam os ouvidos e diziam: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Salmo 119, 37. E olhavam para cima, como para darem a entender que os seus interesses estavam no céu. Filipenses 3, 20 a 21. Um dos frequentadores da feira, querendo zombar dos peregrinos, perguntou-lhes com arrogância: o que querem comprar? E eles, encarando-o corajosamente, responderam: queremos comprar a verdade. Provérbios 23, 23. Esta resposta resultou em mais desprezos. Uns zombavam deles, outros os insultavam, outros os escarneciam e alguns sugeriam que os expulsassem dali a pauladas. A situação se complicou e houve grande tumulto na feira. O caso chegou ao conhecimento do maioral daquela cidade, que imediatamente compareceu ao local da confusão e encarregou alguns dos seus amigos mais chegados a tratarem do caso dos peregrinos.
Cristão e Fiel foram imediatamente interrogados. Perguntaram-lhes de onde vinham, para onde iam e por que estavam ali usando trajes tão estranhos. Somos peregrinos no mundo, responderam eles, e estamos nos dirigindo para a nossa pátria, que é a Jerusalém Celestial. Hebreus 11, 13 a 16. Não demos nenhum motivo aos habitantes desta cidade, nem aos feirantes, para nos maltratarem desta maneira, nem impedirem a nossa viagem. Apenas respondemos ao comerciante que nos convidava a comprar as suas mercadorias, que só queríamos comprar a verdade. Porém, o tribunal que os interrogou declarou que estavam loucos e que tinham vindo expressamente para perturbar a ordem pública. Por isso, os prenderam, deram-lhes muitas pancadas, atiraram lama neles e os meteram dentro de uma grande gaiola para servirem de zombaria a todas as pessoas que passavam. Nessa situação, permaneceram por algum tempo sendo alvo da ira, da maldade e do escárnio de todos. Porém, no meio daquela multidão de escarnecedores havia algumas pessoas mais observadoras e mais despreocupadas. Elas perceberam o quanto os peregrinos eram pacientes e sofredores, que não retribuíam maldições com maldições, mas com bênçãos, e que respondiam com palavras mansas aos insultos e injúrias que lhes dirigiam. Elas começaram a conter a multidão e a repreendê-la pelos seus insultos, abusos e descontroles. Mas a multidão, irritada, voltou-se contra aqueles defensores, dizendo-lhes que eles eram tão bons, entre aspas, como os que estavam na gaiola e que talvez fossem até cúmplices deles e merecessem o mesmo castigo. Porém, os defensores dos peregrinos responderam mais energicamente ainda, dizendo que Cristão e Fiel mostravam ser pessoas sérias e pacíficas, que não faziam mal a ninguém e que havia na feira muitos vendedores que mereciam muito mais estar dentro da gaiola do que aqueles pobres homens de quem estavam maltratando tanto. Essa discussão se prolongou por algum tempo e, de repente, os envolvidos partiram para a agressão física e muitos ficaram feridos. Tornaram então a levar os presos, que se haviam comportado com toda a sabedoria e equilíbrio, à presença dos seus interrogadores. E perante estes, os acusaram de haver iniciado o tumulto que ocorrera na feira. Então, os espancaram brutalmente, puseram-lhes algemas e os conduziram por toda a feira, para exemplo dos demais, e para que ninguém tomasse a defesa deles, nem a eles se juntasse. Cristão e Fiel suportaram tudo com paciência e mansidão, e desse modo ganharam a simpatia de alguns feirantes, ainda que poucos. Porém, essa solidariedade foi observada pelos inimigos, e estes resolveram matar os peregrinos. Disseram-lhes que, em virtude de a prisão deles não ter sido suficiente, certamente seriam condenados à morte pelo abuso cometido e por terem enganado alguns feirantes. Prenderam-nos novamente e dentro da gaiola os amarraram a um cepo enquanto não se decidia definitivamente o que seria feito deles.
Então, os peregrinos se lembraram do que o evangelista lhes havia dito, e essa lembrança os fortaleceu e preparou mais ainda para os sofrimentos. Eles se consolaram mutuamente com a ideia de que o que mais sofresse, melhor sorte teria. Aleluia! Ambos desejavam, no mais íntimo dos seus corações, ser o preferido, mas entregaram-se nas mãos daquele que tudo dirige com altíssimo acerto e sabedoria. O processo contra eles seguiu seus trâmites e, quando chegou o dia do julgamento, os peregrinos foram levados ao tribunal e ali publicamente acusados. O juiz do processo era o doutor Ódio ao Bem. Eis os pontos principais da acusação. Os réus eram inimigos e perturbadores do comércio. Tinham provocado desordens e tumultos na cidade. Haviam levantado um partido de apoiadores em favor das suas perigosíssimas opiniões e desacatado completamente as leis do príncipe reinante. Fiel pediu a palavra para se defender e falou assim: não provoquei nenhum tumulto, sou homem de paz. Quem tomou a defesa o fez por comprovar a nossa sinceridade e a nossa inocência. Os que assim agiram não fizeram mais do que passar por um estado pior para outro melhor. Quanto ao que diz respeito ao príncipe reinante, que é Beelzebu, o inimigo de nosso Senhor Jesus Cristo, eu o desafio, bem como a todos os seus comparsas. Imediatamente após essas palavras de Fiel, fizeram uma convocação a todos os que quisessem dizer algo em favor do príncipe da feira e contra os réus. Quem tivesse algo, que se apresentasse imediatamente a depor. Apresentaram-se 3 testemunhas: inveja, superstição e adulação. Perguntaram à inveja se ela conhecia o réu e se tinha algo a dizer contra ele e em favor do príncipe. Inveja deu um passo à frente e falou nestes termos: inveja. Excelentíssimo senhor juiz, conheço este homem há muito tempo e declaro a este tribunal, debaixo de juramento, que... Juiz: espere. Tenha a bondade de prestar o juramento. Depois de cumprida aquela formalidade, inveja prosseguiu: Excelência, este homem, apesar do bom nome que tem, é um dos piores que já passou por esta feira, pois não respeita o nosso príncipe, nem o povo, nem nossa lei, nem nossos costumes, e faz todo o possível para transmitir a todas as pessoas suas péssimas ideias, as quais ele chama, em geral, princípios de fé e de santidade. Da própria boca do réu, eu ouvi que o cristianismo e os costumes da nossa cidade são diametralmente opostos, não podendo de forma alguma harmonizar-se. Diante disto, se conclui, senhor juiz, que ele não só condena os nossos louváveis costumes, mas também a todos quantos seguem esses costumes e obedecem ao nosso príncipe. Juiz: você tem alguma coisa a acrescentar? Inveja: eu teria muito mais a dizer se não temesse cansá-lo, excelência. Porém, se for preciso, ampliarei o meu depoimento depois que outras testemunhas tiverem falado, caso haja necessidade de mais elementos para a condenação dos réus. Juiz: pode se retirar. Entrou em seguida superstição. Ordenaram-lhe que olhasse para o réu e dissesse o que sabia contra ele
e em favor do príncipe. Depois de prestar juramento, a testemunha falou do seguinte modo: superstição. Senhor juiz, não conheço bem este homem, nem pretendo conhecê-lo. Sei, porém, através de uma conversa que com ele tive nesta cidade, que é muito perigoso. Disse-me que a nossa religião é vã e que, através dela, ninguém pode agradar a Deus, de onde necessariamente se conclui que, na opinião do réu, é vão o culto que prestamos aos ídolos e suas imagens, e por isso permanecemos em nossos pecados, e é certa a nossa condenação. Eis o que tenho a dizer. Seguiu-se o juramento de adulação, que assim falou contra o acusado. Adulação. Excelentíssimo senhor juiz e demais senhores que fazem parte deste tribunal, há muito que eu conheço este réu, de cujos lábios tenho ouvido dizer coisas que eu não deveria nem pronunciar aqui. Ele insultou o nosso excelso príncipe Belzebu e falou com desprezo dos seus ilustres amigos, o senhor Homem Velho, o senhor Deleite Carnal, o senhor Comodidade, o senhor Desejo de Vanglória, o respeitável ancião Luxúria, o cavalheiro Voracidade e muitos outros de nossa nobreza. Também disse que se todos crescem e pensassem como ele, não ficaria nesta cidade nenhum desses distintos cavalheiros. E tem mais. Nem vossa excelentíssima pessoa, que foi nomeado seu juiz, escapou das suas injúrias. Ele o chama de ímpio e outros nomes insultantes, com os quais qualifica a maior parte dos ilustres personagens desta cidade. Quando a adulação terminou seu depoimento, o juiz interrogou o réu. Renegado, herege e traidor, ouviu o que estas respeitáveis testemunhas disseram contra você? Fiel. É permitido que eu diga algumas palavras em minha defesa? Juiz. Você não merecia viver nem mais um instante. Porém, para que se veja de quanta bondade eu estou usando para com você, pode falar. O que tem, pois, a dizer? Fiel. Direi em primeiro lugar, e em resposta ao depoimento do senhor Inveja, que as palavras que eu pronunciei e pelas quais me incriminam foram estas. Todas as regras, leis, costumes ou pessoas que sejam diretamente contrárias à palavra de Deus são diametralmente opostas ao cristianismo. Se isto não é verdade, convençam-me do erro, que eu estou pronto a fazer aqui a minha retratação diante de todos vocês. Quanto ao depoimento da segunda testemunha, o senhor Superstição, tenho a declarar que o que eu disse foi: no culto a Deus é necessária uma fé divina, e esta não pode existir sem uma revelação divina da vontade de Deus. Portanto, tudo quanto for introduzido no culto a Deus em desarmonia com a revelação divina não pode provir de uma fé humana, a qual não tem nenhum valor para a vida eterna. E por último, quanto ao que disse o senhor Adulação, o que afirmei e ele usou contra mim, torno a repetir. O príncipe desta cidade, com todos os seus auxiliares, aos quais a testemunha se referiu,
São mais dignos e merecedores do inferno do que desta cidade. E concluo pedindo que o Senhor, o Deus da minha salvação, tenha misericórdia de mim. Então o juiz, voltando-se para o júri, que durante toda a audiência permanecera ouvindo e observando, disse: Juiz, senhores jurados, vejam que este homem provocou um grande tumulto na nossa cidade. Vocês acabaram de ouvir o que as dignas testemunhas falaram contra ele. Da mesma forma, vocês ouviram a sua réplica e confissão. Agora, cabe a vocês condená-lo ou absolvê-lo. Antes, porém, de lhes ouvir a decisão, parece-me conveniente lhes instruir com relação à nossa lei. No tempo de Faraó o Grande, servo de nosso príncipe, querendo-se impedir que se multiplicassem os adeptos de uma religião contrária à nossa, e temendo-se que eles se tornassem mais fortes do que era conveniente, foi promulgado um decreto em que se ordenava que todos os filhos daquelas pessoas fossem lançados no rio. Êxodo 1:22. Nos dias de Nabucodonosor o Grande, também servo do nosso príncipe, foi publicado outro decreto determinando que todos quantos não quisessem dobrar os joelhos e adorar a sua imagem de ouro fossem lançados em uma fornalha incandescente. Daniel 3:6. No tempo de Dario também foi publicado um edito, ordenando que fosse lançado na cova dos leões todo aquele que em determinado tempo invocasse outro Deus que não fosse o próprio Dario. Daniel 6:7. Ora, este rebelde que está diante de vocês violou o princípio estabelecido por estas leis. Não só por pensamentos, o que por si só não poderia admitir-se, mas também por palavras e por obras. Isto poderá ser tolerado? E observem que o decreto de Faraó era baseado numa suposição, isto é, tinha por finalidade evitar o mal, pois até aquela época nenhum crime se havia ainda cometido, enquanto que no caso presente houve completa infração da lei. A nossa religião foi ofendida no segundo e terceiro pontos, e como ele próprio confessou a sua traição, é réu de morte. Após ouvir a exposição da lei, o júri retirou-se. Esse júri era composto dos senhores cegueira, injustiça, malícia, lascívia, libertinagem, temeridade, altivez, malevolência, mentira, crueldade, ódio à luz e implacável. Tendo cada um emitido sua opinião contra o réu, decidiram unanimemente que havia provas suficientes de seus crimes. E foi isso o que declararam ao juiz. Cegueira, que era o presidente do júri, disse: Vejo claramente que este homem é herege. Esse homem não merece viver, disse Injustiça. Sim, acrescentou Malícia, porque até vê-lo me aborrece. Eu nunca consegui encará-lo, disse Lascívia. Nem eu, acrescentou Libertinagem, pois ele vivia sempre censurando o meu modo de vida. Ele merece a forca, vamos enforcá-lo, sugeriu Temeridade. É um miserável, acrescentou Malevolência. É um infame, disse Mentira. Faremos um grande favor à sociedade em enforcá-lo, acrescentou Crueldade. Sim, temos de nos livrar dele o mais rápido possível, sugeriu Ódio à Luz. E, finalmente, Implacável disse: Ainda que me dessem todo o dinheiro do mundo, eu não conseguiria perdoá-lo. Vamos declará-lo desde já digno de morte.
E assim fizeram. Condenaram-no a ser levado ao local onde o tumulto começara e a ser morto ali da maneira mais cruel possível. Agarraram-no para cumprir a sentença. Açoitaram-no, esbofetearam-no, cortaram pedaços do seu corpo, apedrejaram-no, feriram-no com espadas e, finalmente, lançaram-no dentro do fogo e reduziram-no a cinzas. Assim morreu fiel. Porém, por detrás da multidão, eu vi, no meu sonho, um carro puxado por 2 cavalos que o esperava. Logo que seus inimigos o mataram, Fiel foi arrebatado naquele carro e entrou pelas nuvens adentro ao som de trombetas em direção à porta celestial. Aleluia! Aleluia! Glórias ao Eterno. O castigo de cristão foi adiado. O peregrino voltou para a prisão, onde ficou por algum tempo. Aquele, porém, que tem o controle de tudo e tem o controle até da raiva dos inimigos, permitiu que cristão escapasse mais uma vez e continuasse a sua viagem. Como eram doces os cânticos que eu ouvi cristão entoar enquanto caminhava. Grande foi a tua felicidade no Senhor, meu bom amigo fiel. Dizia ele, agora tu alcançaste a eterna bem-aventurança, enquanto os incrédulos, cujos prazeres são falsos e vãos, se lamentarão no meio de sofrimentos e agonias. A minha alma bendiz ao Senhor ao pensar no que te aconteceu, amigo fiel, e canta. Teu nome será eterno, porque tu viverás eternamente no céu, apesar de te haverem assassinado. Final do capítulo 13.